Olá pessoal, eu quero agora trazer uma dica sobre como é possível mandar cortes do SketchUp gerados pela ferramenta Section Plane para o renderizador Kirkitia. Pois ao mandar esse corte para o Kirkitia, perceberemos que ele não mantém o corte, exibindo todo o projeto. Por exemplo, eu vou selecionar aqui a ferramenta Section Plane e vou aplicá-la no topo do projeto. Muito bem, a ferramenta é aplicada. Com a ferramenta de seleção, vou selecionar o corte e, utilizando a ferramenta Move, vou deslocar até o ponto desejado. Muito bem, com isso eu tenho o corte feito. Ótimo. Basta agora você esconder a ferramenta Section Plane, clicando no menu View e em seguida desativando a opção Section Plane. Você vai clicar na ferramenta Vista Superior, Vista Top, e com isso você tem aqui a sua planta humanizada. Inclusive você pode até fazer um pequeno ajuste para ela não ficar tão de topo assim, né? Vamos criar uma cena, menu Window, escolheremos o comando Cenas e assim criaremos nossa cena. Muito bem, nomearemos essa cena, colocaremos corte, topo, Kirkitia. Muito bem, o nosso corte já está criado, inclusive a cena desse corte também já foi criada. Agora enviaremos esse corte, esse projeto, melhor dizendo, para o Kirkitia. Clicaremos no botão Export Options, manteremos a opção Geometria e Luz marcada, daremos OK, daremos o nome. Em seguida clicaremos em salvar para verificar o resultado no Kirkitia. Muito bem, o processo foi concluído. Ele mostra aqui um relatóriozinho sobre a quantidade de câmeras e de lâmpadas que foram geradas com essa exportação. Clicaremos na opção Não e abriremos o nosso Kirkitia. Abriremos o arquivo e lá perceberemos que, apesar da ferramenta Section Plane ter sido aplicada, ela não é mostrada no renderizador, o que é como se não houvesse corte algum aqui aplicado. Então minimizaremos o programa e exibirei novamente a ferramenta Section Plane na tela. Então com isso, eu quero mostrar nesse vídeo que com a instalação de dois plugins bem simples, é possível sim enviar sim o corte para o Kirkitia, de modo que ele preserve o projeto com o corte feito, ok? Em todo esse processo, devo colocar que este plugin irá, com base no corte feito pela Section Plane, apagar realmente a área cortada. Portanto, é aconselhável salvar o arquivo original com outro nome, para que possamos reaver todo o projeto novamente mais tarde. Com isso, teremos dois arquivos, o arquivo do projeto completo e um outro arquivo com o corte feito, ok? Então, nós vamos salvar esse arquivo. Muito bem. E agora, vamos salvar esse arquivo com outro nome. Gravarei na área de trabalho e clicarei em salvar. Bem, então o arquivo agora já foi gravado com outro nome e agora a gente vai executar os passos para que seja possível que esse corte seja enviado para o Kirkitia e assim renderizado desta maneira, ok? Bom, para isso vamos aos plugins que realizarão essa façanha. Nós teremos que instalar no nosso computador dois plugins, o plugin Section Cut Face e o plugin Zorro 2. Eles devem ser instalados no SketchUp para que você consiga fazer todo esse procedimento funcionar, ok? Para que os cortes sejam possíveis de serem visualizados lá no Kirkitia, assim você possa fazer um render se assim desejar. Bom, eu vou partir do princípio que você já saiba instalar um plugin no SketchUp. Caso você não encontre esses plugins na internet, vocês podem mandar um e-mail para mim. Eu vou colocar o e-mail no fim desse vídeo, que eu respondo a esse e-mail enviando os dois plugins para vocês, ok? Bom, primeiramente, nós vamos pedir para um desses dois plugins fechar essa face que o corte deixou aberta, tá?
E isso é um procedimento extremamente simples. Basta, com o botão direito do mouse, você encontrar o comando Add Section Cut Face. Esse comando irá fechar aquela abertura provocada pelo corte do SketchUp. Uma janela é aberta, você pode abrir e escolher a cor que vai ter o fechamento daquele corte. Eu colocarei Black e simplesmente darei OK, não acionarei nenhuma outra opção. Muito bem, e aí você tem com isso o corte fechado, ok? Mas lembrando que apesar desse corte estar fechado, se eu pegar a ferramenta Move e deslocar o corte, eu perceberei que o corte continua ativo, ok? Então, o meu desejo nesse momento é cortar toda a parte do corte que não está visível na tela. Bom, para isso, basta tocar o botão direito do mouse sobre o corte e escolher a ferramenta Slice Model Edge Section. Ele vai processar a operação e ao término teremos o resultado que desejamos. Muito bem, o procedimento foi concluído. Se eu clicar na ferramenta Section Plane e deletar, percebam que a parte que estava escondida não volta mais porque foi cortado, foi apagado e você só tem apenas essa parte cortada. Lembrando que eu dei como sugestão gravar um novo arquivo, mas você poderia simplesmente pegar o projeto e copiar para o lado. Ok? Eu não fiz isso mais sobre o temor de gerar um arquivo com um tamanho muito grande. Então, preferi gerar dois arquivos separados. Mas aí você tem a proposta, a promessa do corte cumprida, né? E se eu mandar esse corte, como eu vou fazer daqui a pouquinho, para o Kirkitia, você vai ter justamente essa apresentação, ok? Se eu usar outro exemplo aqui, por exemplo, aqui numa fachada ou num corte lateral, eu posso fazer o mesmo procedimento. Eu clico na ferramenta Section Plane, dou um clique aqui na lateral do projeto, seleciono a ferramenta Section Plane e desloco o corte com a ferramenta Move, exatamente como foi feito anteriormente, ok? Só que como se trata da ferramenta Section Plane, todo deslocamento que eu fizer altera a posição do corte. Como eu quero, digamos, renderizar esse projeto desta maneira, então basta você primeiro, vou clicar na ferramenta Monochrome, mas não é necessário, mas eu vou clicar na ferramenta Monochrome, no comando Monochrome, só para a gente poder visualizar que realmente essa parte incomoda, essa parte vazada incomoda a apresentação do corte. Então, com isso, você toca o botão direito do mouse e escolhe o comando Add Section Cut Face. Acionando essa opção, em Color eu mantenho a opção Black marcada, não preciso alterar absolutamente nada dessa janela, dou OK, e aí com isso você vai ter essa parte do corte fechada. Bom, é claro que pode acontecer dele fechar áreas indesejadas, mas isso aí não é complicado. Você clica em cima desse objeto que fechou, nota que ele está bloqueado, você desbloqueia com o botão direito, escolhendo a opção Unlock, e aí basta agora entrar no grupo com dois cliques e deletar aquela face que ele por engano fechou, ok? Isso às vezes acontece, mas também não é nada complicado. Muito bem. Bom, mas lembre-se que a ferramenta Section Plane ainda está ativa, tanto que se eu deslocar aquele fechamento, né, ele é desfeito. Então, eu quero mandar para o Kirkitia também esse corte desta maneira, eu quero renderizar esse corte lateral dessa maneira aqui. Bom, aí eu toco o botão direito, escolho o comando Slice Model Edge Section, lembrando que salve o arquivo com outro nome primeiro, porque é um recurso, é um procedimento definitivo, porque ele apaga todos os elementos que estão atrás dessa linha de corte, dessa ferramenta, desse plano de seção. Nota que se eu deslocar a ferramenta Section Plane, aquela parte que tinha sido cortada não volta mais, porque realmente foi apagada, ok? Basta você enviar esse projeto agora para o Kirkitia e renderizar o seu corte. Bom, vou voltar para o outro projeto e vou enviar para o Kirkitia para que possamos assim ver que realmente ele funciona. Então clicaremos na opção Não desta janela e abriremos o Kirkitia. Quando eu abrir o projeto, aí eu vou perceber dessa vez
a grande diferença após todo esse procedimento. Muito bem. Notem que agora você consegue perceber que o projeto dessa vez vem para o Kerkitia realmente com aquele corte efetuado. Essa é a maneira com que eu utilizo para os meus projetos, ok? Eu não tenho muito hábito de criar planta humanizada utilizando o Kerkitia. Eu prefiro muito mais utilizar ou o Photoshop ou o CorelDRAW. Prefiro, acho que o traço é mais bacana e tem uma apresentação melhor para o estilo de apresentação que pede uma planta humanizada. Mas surgiu essa dúvida e, bom, eu resolvi pesquisar e com isso achei essa solução que eu acho muito interessante para resolver esse problema do Kerkitia não aceitar os cortes da ferramenta Section Plane, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo, tá ok? Coloquem as suas dúvidas. Se vocês não encontrarem o plugin, mandem um e-mail para mim, tá? O meu e-mail é esse que está aparecendo aqui no monitor. E aí eu vou responder o mais rápido possível e enviar o plugin para vocês, para que assim vocês consigam repetir os passos dessa videoaula, dessa dica, ok? Gente, um forte abraço e fiquem com Deus.